Hoje você vai aprender. Hoje eu quero que você acompanhe essa história de vida, porque essa história de vida não tem um final feliz como os contos hollywoodianos, mas uma coisa que a minha avó me ensinou é que os antigos têm muita experiência para repassar. Então nós vamos acompanhar essa história aqui desse senhorzinho, tá? Você vai saber o que aconteceu com a vida dele e leve isso para o resto da sua vida. É uma das coisas mais importantes que você pode fazer, né? Aproveitar o conteúdo deste canal, absorver aquilo que você acredita e levar isso para o resto da vida, tá? E claro, antes de iniciar o vídeo, compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos, conheça o meu trabalho, tem links aí na descrição, tá bom? Depois eu falo sobre isso. Olha que coisa interessante, tá? Esse aqui é um daqueles programas dos Estados Unidos, né? Onde as pessoas entrevistam outras pessoas na rua, né? E aí, olha que coisa interessante. O cara chega e ele fala assim: isso aqui tá sendo legendado, tá? Qual foi a experiência que te tornou mais humilde? Olha bem o que esse senhorzinho vai falar, porque muitas vezes nós acreditamos que a nossa vida ela tá consolidada, a nossa vida tá boa, e de repente, cara, a vida faz assim, ó, o avião vai tudo para baixo, tudo errado uma única vez, tudo dá errado, cara. Seu carro estraga no mesmo dia que você termina com todo mundo, você é despedido no mesmo dia, tudo dá errado no mesmo dia. É incrível, parece até Lei de Murphy, né? Então vamos acompanhar aqui para você poder entender. Não precisa de áudio, o áudio aqui é o cara entrevistando em inglês, mas vamos pegar aqui só para você poder ver. Ó. Qual foi a experiência que te tornou mais humilde, né? Olha só o que esse cara aqui vai falar. Ah, sem dúvida, foi acordar num hospital após 28 anos de casado. Cara, isso aqui é uma coisa interessante, tá? Só vou recapitular isso aqui. É uma entrevista nos Estados Unidos, onde hospital nos Estados Unidos, meu irmão, é igual cassino. A pessoa entra ali dentro, a chance dela falir em poucas horas é grande. Então, por exemplo, você está com gripe, você está com algum tipo de doença, você vai no hospital nos Estados Unidos, 4, 5 mil dólares, né? Você precisa ficar internado 20 mil dólares o dia, né? Se tiver um plano de saúde, é caro do mesmo jeito. Então, os americanos, eles acabam evitando a ida no hospital devido ao alto valor tributário, né? Então, tem casos, por exemplo, que a pessoa precisa fazer uma operação, a operação nos Estados Unidos custa 130, 140 mil dólares. Dependendo da operação, sai aí os seus 7 dígitos, tá? E aí, olha que coisa interessante. Esse cara, né, ele acordou num hospital após 28 anos de casado. Vai ouvindo o que ele vai falar. E minha esposa fugiu com um outro cara. Provavelmente a mulher do cara achou que ele ia perder tudo, né, por causa da cirurgia no hospital e decidiu fugir com outra pessoa. O cara no hospital, vai vendo o dia ruim que o cara teve, tá? Olha só, eu estava lá para uma cirurgia nas costas. Ela já estava saindo com alguém. Não, olha que coisa bizarra. O cara precisando fazer uma cirurgia, né? O cara no hospital. E aí, lá dentro, cara, ele descobriu sobre essa traição, né? Olha que coisa mais maluca do mundo. Ele estava saindo com alguém, né? Olha só. E foi um choque. Eu não estava preparado para isso. Nem imaginava após 28 anos de casado, né? Então você imagina, o cara vai ter que fazer uma cirurgia, né? Ele vai ter que arcar com os valores. Ele não estava preparado para receber aquela notícia e veio tudo de uma vez, né? A cirurgia, a esposa que abandonou o cara, né? Fora as contas que iam começar a chegar, né? Olha só para tu ver. Não, olha o nível aqui para tu ver. Nem foi a pior parte. Olha só, nem foi. O cara tinha que fazer a cirurgia, a esposa abandonou e isso não foi a pior parte. Vai ouvindo o que o cara tá falando aqui, ó. Olha só, nem foi a pior parte.
ser enganado e não ver o que ocorria nas minhas costas, provavelmente deve ter sido a pior parte, né? Porque se ela fez isso no final, devia estar fazendo isso no começo também. Ela estava vendendo minhas coisas, vendeu minhas casas. Olha só para tu ver. O cara, ele tinha sucesso nos Estados Unidos. Ele é como se ele tivesse alcançado o famoso sonho americano, né? Ele tinha casas de aluguéis que faziam uma renda passiva para ele poder viver relativamente bem. E o fato dele estar casado e ao mesmo tempo hospitalizado, a esposa começou a vender as coisas dele. Começou a vender. É aquilo que eu falei. Ela provavelmente pensou que o hospital deveria ficar 400, 500 mil dólares, um valor tão extraordinário que ia perder tudo, né? E aí, basicamente, ela começou a abandonar o cara e vender tudo, né? Olha só para tu ver, deixando o cara, né, a deriva, né? Vendeu minhas casas. Passei de alguém com muitas coisas para alguém sem nada, né? Alguém sem garantia. O cara trabalhou a vida inteira para isso, né? Para conquistar. E basicamente, um advogado do Alabama me deixou na rua. Olha só para tu ver, cara. Sem nada do que batalhei a minha vida toda. E aí o hospital, evidentemente, não quer nem saber, vai executar aquela dívida em cima dele, da esposa dele. Eu acho que foi uma péssima escolha. E olha só, deixou o cara na rua, cara. Né? Basicamente deixou o cara na rua. Agora estou com 68 anos, praticamente 70 anos, né? Queria ter feito planos melhores. Olha só, é aquilo que a gente fala, a vida não é um reset. A vida não é um jogo de computador que quando você vai dessa para melhor, você dá respawn, aparece no hospital, ou você dá respawn, recomeça. Não, a vida não tem botão de reset, né? Aí, olha o que o cara falou, queria ter feito planos melhores. O cara, ele conquistou no MOOC, no trabalho, né, casas, bens materiais para ajudar ele, né, na vida dele. Ele acreditou que estava bem, mas, né, o que aconteceu foi o seguinte, ó, agora com 68 anos não tem casa, né? Provavelmente aquelas pessoas que moram em carro nos Estados Unidos ou moram em trailer, né? E me lembro, olha só, eu queria ter feito planos melhores. Me lembro do que alguém me disse uma vez, né? Olha só o que ele vai falar aqui agora. Você cuida do dinheiro e o dinheiro cuidará de você depois, né? É a frase que ele aprendeu. Eu não me preparei. Se alguém ver isso, que possa aprender com os meus erros. Espero que sim, né? Olha só a frase que o cara tá falando. Então, olha bem, o cara que conquistou várias casas nos Estados Unidos, trabalhando arduamente, que tinha uma família, eram 28 anos de casado, e num passe de mágica, coisa de 1 ou 2 semanas, o cara foi morar na rua, né? Perdeu tudo, né? E olha o que ele disse, eu não me preparei. Mesmo ele fazendo aquisição de casa, olha só a frase que ele fala, né? Por que eu falo isso para você? Por que é importante você aprender sobre esse assunto, você que está aqui no meu canal? Não adianta você acreditar que preparação na vida é bens imóveis, bens tributáveis. Isso não é preparação para a vida. A vida, meu irmão, você pode estar muito bem hoje e amanhã está na sarjeta. Ou você pode estar na sarjeta e amanhã está muito bem. A vida, a única certeza na vida é que não existe certeza. Então, uma coisa que a gente aprende, né? Uma coisa que a gente aprende é o seguinte, cara, né? A ponto número um, eu acho que é importante a gente falar isso aqui. Nunca confie 100% em alguém. É a regra de ouro, meu irmão. Independente de quem seja, nunca confie 100% em alguém. Você só pode confiar 100% no Criador, no ser que criou o universo. Você só pode confiar 100% naquela pessoa ou naquela entidade que realmente faz o jus acontecer. Então, a Bíblia, ela tem um versículo que fala assim: maldito é o homem que confia no próprio homem. Então, tudo tem limites. Cristo mesmo dizia o seguinte, né? Se o amor de vocês não for maior por mim
do que pela sua esposa, do que pelos seus filhos, de forma alguma entrará no céu. Se você não for capaz de amar a Cristo acima dos seus filhos, dos teus pais, da tua esposa, de forma alguma você entrará no céu. Então, isso nos mostra que o amor incondicional, ele não é dado para o ser humano. O ser humano não tem capacidade de dar um amor incondicional. Ainda mais uma sociedade altruísta que nós vivemos hoje. Então o que acontece? O cara se preparou, né, tá com 70 anos, ele fez aquisição de bens, tinha casa, estava bem de vida, precisou fazer uma cirurgia, provavelmente a mulher já devia estar traindo o cara, entrou num desespero e basicamente vendeu os bens do cara, né? E olha só, o cara foi, né, morar na rua de uma hora para outra, né? Agora, o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, é uma lição de vida para vocês. Muitas pessoas falam comigo assim, né? Eu tenho alguns alunos, são pessoas assim, nota mil, são pessoas extremamente inteligentes, pessoas com capacidade financeira boa, uma galera assim boa. Só que a galera é extremamente revoltada com a política brasileira. Não, porque eu não aguento mais o Brasil é um país de não sei o quê, e tudo é errado, eu não quero mais viver nesse lugar. Cara, acredite se quiser, o Brasil é um dos melhores países para você poder viver, tá? Ainda que a política não seja lá grande coisa, tu imagina o seguinte, você precisa fazer uma cirurgia. Você não vai perder todos os seus bens porque você fez uma cirurgia. Então, por exemplo, o cara entraria na fila do SUS, eu sei que você vai me dizer assim, nossa, mas vai demorar uma eternidade. Cara, depende da região. Tudo depende da região. Se você pega uma cidade com 2 milhões de habitantes, 3 milhões de habitantes, pega São Paulo, meu irmão, as coisas vão demorar para você. Agora, se você mora numa região que tem 20 mil habitantes, fica mais fácil, né? Fora que você pode fazer a cirurgia particular também, né? Então, o que acontece? Uma das coisas importantes que a gente precisa dizer é que saindo do Brasil, você que acompanha o nosso canal, saindo do Brasil, os outros países são extremamente capitalistas. Eu não estou dizendo que o capitalismo é ruim, estou dizendo que os outros países, Suíça, Suécia, Dinamarca, alguns países da Europa, a França, Canadá, todos os países giram em torno de status e poder. Todos esses países giram em torno de dinheiro. Então, quando o cara quebra, a pessoa pula fora. A pessoa pula fora. Agora, no Brasil, o que acontece muitas vezes no Brasil? As pessoas já são quebradas, elas já se conhecem quebradas. Então, a chance de dar certo é maior. Agora, nos Estados Unidos não tem erro, cara. Não tem acerto, né? Você vê uma coisa assim surreal. E aí eu digo para vocês o seguinte: o brasileiro ele tem um intuito, desejo de morar fora do Brasil quando ele é jovem. Quando ele começa seus 40 anos, ele vê que carregar cimento não é uma boa coisa, tem um motivo para o americano não querer carregar saco de cimento, ficar trabalhando em obra 12 horas em cima do sol, tem um motivo, né? Você vai estragar com a sua saúde, depois o custo vai ser muito caro. Aí, basicamente, quando ele começa a perceber que tudo aquilo ali é vazio, mas é um iPhone, tá, mas é um iPhone, é um carro, mas é... E aí, quando o cara começa a ver essas coisas, ele parte para voltar para o Brasil. Ele parte para voltar para o Brasil. Aí eu sempre digo para você o seguinte, aproveita que você está no Brasil e faz acontecer. Mas tem gente que... Cara, eu cansei de ver isso. Gente que sai do Brasil como médico e vira lavador de privada nos Estados Unidos. E daí, cara, tudo bem, são profissões honradas do mesmo jeito, só que não condiz, não condiz. A pessoa, olha só, ela está disposta a ir para um outro país, se submeter a uma coisa, sendo que ela estudou, sei lá, 10, 12 anos para outra coisa. O que acontece é o seguinte, cara, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. E muitas vezes essa grama do vizinho é pintada, né? Como é nos Estados Unidos, ela é pintada. E o pessoal acha que isso... Cara, o Brasil é um excelente país, tá? É um país de muitas oportunidades, tem as suas dificuldades. Política é uma coisa que atrapalha demais o Brasil. Mas quando você compara outros países, tu pega um cara que trabalhou a vida inteira, e ele fala, eu não me preparei para isso. Se alguém ver isso, aprenda com os meus erros, tá? Nunca confie em ninguém. Então, por exemplo, uma coisa que esse cara jamais
você jamais pode fazer é confiar cegamente em alguém, cara. Você tem, confiança tem limite, né? É uma coisa que você tem que entender, que a única confiança que não existe limite é no Criador, né? Então, tem que se resguardar, né? Aí o cara faz todas essas coisas juntas, misturadas, não dá, entendeu? Olha só que situação. Aí o cara ficou à deriva, né? A mulher vendeu os bens do cara, o cara ficou sem casa, o hospital executou a dívida, né? O cara ficou na rua, né? Então, fica a lição para vocês que não, ponto número um, não confie nem na sua própria sombra. A Bíblia nos ensina sobre isso, né? Importantíssimo. Ponto número dois, né? Ele mesmo diz, deveria ter me preparado melhor. E que preparação que é essa? É o empreendedorismo, cara. É o empreendedorismo. Não existe essa história de aposentadoria. Coloca na sua cabeça. Coloca na sua cabeça. Não existe história. Ah, eu vou aposentar. Cara, isso não existe. E se você tiver que trabalhar com 70 anos, você vai ter que trabalhar. Não existe a história de aposentadoria. O Criador dos céus e da terra, ele definiu um dia de descanso. Um dia, não é décadas, entendeu? É claro que vai chegar um momento que você não vai aguentar fazer as mesmas coisas que você fazia. E aí eu sempre falo para as pessoas o seguinte: aprenda a ser empreendedor, né? Para quê? Para que as coisas que você faça paguem dividendos, né? Por exemplo, marketing digital, criptomoedas, freelancer, Workana, uma série de coisas que vão te ajudar, né? A gente fala sobre isso porque é extremamente importante para que você tome decisões prudentes na sua vida, né? Eu acho interessante, fica aí a lição de vida que esse senhor nos passou, né? É como eu disse no começo do vídeo, as pessoas mais antigas, elas têm muito a nos ensinar, né? Então fica aí a lição de vida que ele repassou para cada um de vocês, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz.